Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o curso de matemática. Hoje veremos o módulo da trigonometria. Trigonometria. Para começar a entender a trigonometria, vamos relembrar de um conceito que nós vimos no curso de geometria plana. É um dos teoremas principais da matemática. Você deve sempre saber que o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, é um dos mais importantes de toda a matemática. O que o Pitágoras fez para descobrir o teorema dele? Ele pegou e desenhou um triângulo retângulo em que um lado tinha medida 3, o outro lado tinha medida 4. Esses dois lados formavam 90 graus. E percebeu que a diagonal, a hipotenusa, e o lado maior do triângulo media 5. 5 unidades de medida. 3 unidades de medida, 4 unidades de medida, 5 unidades de medida. Vamos reproduzir aqui a experiência do Pitágoras. Desenhou um lado que vale 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Desenhou um outro que forma 90 graus com esse e que media 4 unidades de medida. 1, 2, 3, 4. E descobriu que ligando os extremos desses dois segmentos aí, dava um segmento que media 5. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. O que o Pitágoras fez para relacionar esses lados do triângulo retângulo foi construir quadrados. Ele construía quadrados sobre os lados. Construindo um quadrado sobre o lado pequeno e subdividindo em quadradinhos, ele descobriu que era um quadrado que tinha uma área de 9 quadradinhos. Fazendo a mesma coisa no outro lado, construiu um quadrado que tinha um total de 16 quadradinhos, era maior. E aqui um quadradão com 25 quadradinhos. 9 aqui, 16 aqui, 25 aqui. E aí ele pronunciou o teorema dele mesmo, A área, ou melhor, a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os lados menores de um triângulo retângulo é igual à área do quadrado construído sobre o lado maior. Nossa, virou tudo isso daí, Que no fundo é o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um dos catetos mais o quadrado do outro cateto, Muito bom, muito bom. Então, como é que fica a trigonometria no triângulo retângulo? O que é o triângulo retângulo e o que é trigonometria? É comparar os lados do triângulo retângulo, comparar o tamanho dos lados. Se você compara o lado pequeno com o lado grande, como é que chama esta comparação? Trigonometria é isto. Então, vamos dar nomes aqui aos triângulos, ao triângulo retângulo. Vértice A, vértice B, vértice C, que também eu posso chamar de ângulo A, ângulo B, ângulo C. Oposto ao ângulo A está o lado Azinho. Oposto ao ângulo B está o lado Bzinho. E oposto ao ângulo C, o lado Czinho. Aqui está o ângulo B, vamos chamar de alfa. Aqui está o ângulo C, vamos chamá-lo de beta para facilitar. E o que é seno de alfa? É comparar o tamanho do cateto oposto ao alfa com a hipotenusa do triângulo retângulo. Ou seja, comparar um dos catetos com o lado maior. O nome disso é seno e se abrevia assim, S-E-N, na língua portuguesa. Nos ingleses abreviam S-I-N. Cosseno, o que é? É comparar o cateto adjacente ao ângulo alfa com a hipotenusa. Neste exemplo ficaria seno de alfa igual ao lado Bzinho dividido pelo lado Azinho, cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual seria o cosseno do alfa? O Czinho dividido pelo Azinho. Então é isso, gente. Seno e cosseno é fácil. É uma comparação entre um dos lados e a hipotenusa. O seno é o lado oposto com a hipotenusa. Cosseno, o lado adjacente com a hipotenusa. Se você perceber, o alfa mais o beta dá
90 graus. Toda vez que isso acontece, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, olha só, no caso do beta, qual que é o seno do beta? É o Czinho sobre o Azinho. É o cateto oposto ao beta, dividido pelo Azinho. Mas isso era o cosseno do alfa. Então, quando os ângulos somam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Então, o seno de 20 graus é o cosseno de 70 graus. A soma dá 90, isso sempre ocorre. Aqui, o cosseno de beta é igual ao seno de alfa, que é Bzinho sobre A. O teorema de Pitágoras está aí, o Azinho ao quadrado é o Bzinho ao quadrado mais o Czinho ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E depois nós vamos mostrar aí que outra relação, que é a tangente de alfa, é só dividir o valor do seno pelo valor do cosseno, que também pode ser cateto oposto dividido por adjacente, mas não convém a gente misturar por enquanto, tá bom? Preparados? Vamos continuar. Senos e cossenos mais cobrados. Quais são os senos e cossenos que você deve ter na ponta da língua? São esses aqui. Então vamos começar com um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem os três lados iguais, que no caso aqui eu vou chamar de L, e tem os três ângulos iguais, logo ângulos de 60 graus. O que acontece se eu cortar esse triângulo bem ao meio, assim, aqui? Vai criar dois ângulos de 90 graus, um da esquerda e o outro da direita. O que acontece se eu jogar essa metade fora? Eu criei um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 60 e um ângulo de 90. É óbvio que o outro lá vai ser o 30 graus, né? Mas se eu cortei na metade, este lado aqui não é mais L, é L sobre 2. Já percebeu que é o lado, que é o cateto adjacente aos 60 graus, e que o L é a hipotenusa? Pois é, né? Já dá para descobrir o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus passa a ser L sobre 2 dividido por L. E quando divide L sobre 2 por L, dá meio. Ou seja, eu estou dizendo que o cateto menor é metade da hipotenusa. Então, num triângulo retângulo que tem um ângulo de 60 graus, o lado que está adjacente aos 60 graus vale metade do maior lado deste triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Sempre acontece isso. Usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue descobrir o valor do H, dessa altura aqui. Então ficaria L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tá? Efetuando essas contas todas, a gente chega a essa conclusão aqui, ó, que o H vai dar L multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Certo? Fazendo esse teorema aí, você chega ao H, que é L raiz de 3 sobre 2. Veja que o H é o cateto oposto aos 60 graus. Portanto, o seno de 60 graus seria L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Isso dá raiz de 3 sobre 2. Tá? Então está a demonstração aí de um dos ângulos mais cobrados aí em vestibular, Enem, concurso, do que você for fazer. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Qual é o cosseno de 60? É meio. Lembrando que aqui é 30 graus, a soma dá 90. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. O seno de 30, então, é meio. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Viu como é facinho? É isso aí. Vamos pegar agora um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles que tenha 90 graus. Se ele é isósceles, aqui é 45 graus. Aqui é L e ali também é L. Tem dois lados iguais, 45 graus. Fazendo o teorema de Pitágoras, a gente vai descobrir o valor da hipotenusa. A ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado. Fazendo essa conta, nós chegamos ao valor do A igual a L multiplicado pela raiz de 2.
Então, o seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Puxa, mas aí vai dar o mesmo valor, né? O cateto oposto é igual ao cateto adjacente. Então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é L dividido por L raiz de 2. Racionalizando e simplificando isso, nós chegamos ao valor de raiz de 2 sobre 2. E aí você pode montar uma tabela, pode fazer uma tabelinha, né, desse jeito aí. Ó. Qual é o seno de 30? Meio. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, como é que fica? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 é meio. Se você divide o seno pelo cosseno, você tem o valor da tangente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, olha lá, é dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, dá 1. E dividindo raiz de 3 sobre 2 por meio, dá a própria raiz de 3, certo? Você pode cantar uma musiquinha, a musiquinha do Jingle Bell, né? Jingle Bell, Jingle Bell. Você canta assim, ó. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Vamos de novo, ó. Vou voltar, certo? Em vez de falar Jingle Bell, você fala 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, viu? Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Viu? Jingle Bell aprendendo trigonometria, os ângulos mais cobrados. Beleza? Vamos continuar. Lei dos senos. Como é a lei dos senos? Pega um ponto, pega um compasso, abre o compasso, você vai ter o valor do raio, traça uma circunferência. Nessa circunferência, você pode traçar 3 cordas, e se elas se cruzarem em vértices na circunferência, você vai ter um triângulo inscrito nesta circunferência. Vamos chamar esse ângulo de A, o outro aqui de B, o outro lá embaixo de C. E olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Chamar os ladinhos de Azinho, Bzinho e Czinho. E olha o que eu poderia fazer com aquele ângulo A. Eu poderia arrastá-lo até aqui, até que um dos lados do ângulo passasse pelo centro, ou seja, fosse o diâmetro. Se eu fizesse isso, o que ia acontecer? O ângulo A ia continuar o mesmo, que é o ângulo inscrito. Vocês viram isso no curso de geometria plana. Esse ângulo continuaria sendo o ângulo A, né? O ângulo B e C mudariam, né? Mas o ângulo A continuaria igual. E estaria sempre de frente para aquele lado Azinho. Tá? Só que o ângulo C, né, quando você faz isso, o ângulo C, como ele está de frente para o diâmetro, ele é inscrito dos 180 graus. Ele vale 90 graus. Então, este novo triângulo ABC aí seria um triângulo retângulo. E se é triângulo retângulo, se você comparar o lado A seria o lado oposto, né, o cateto oposto. Com a hipotenusa seria o 2R, que é o tamanho do diâmetro. Seria o seno do A. Né? Então, o seno de A é o Azinho dividido pelo 2R. Se você fizer a mesma experiência com o ângulo B, chegaria a essa conclusão. Com o ângulo C, chegaria a essa conclusão. Portanto, gente, está aí a lei dos senos. Se você dividir o Azinho pelo seno do Azão, dá a mesma coisa que dividir o Bzinho pelo seno do Bzão, que é dividindo o Czinho pelo seno do Czão, que dá o dobro do raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Essa é a lei dos senos. Azinho sobre seno de Azão é Bzinho sobre seno de Bzão. Se tem a lei dos senos, tem a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte, você chama aqui de A, aqui de B, aqui de C, Azinho, Bzinho e Czinho, e aí você faz como se fosse um teorema de Pitágoras. Escolhe um lado. Escolhi o A. Põe A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí você desconta um pedacinho aqui, ó,
desconta esse produto. 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do A. Por isso que chama lei dos cossenos, tá? A demonstração da lei dos cossenos eu vou deixar à disposição de vocês no YouTube, tá? Gratuitamente. Aqui, se você tivesse escolhido B, ficaria B ao quadrado igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2AC cosseno de B, e C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno C. Esta é a lei dos cossenos.